os slides de cada aula são disponibilizados para a turma na aba Atividades do Classroom. Então tem que ir ali na aba Atividades do Classroom, clicar nela, vai aparecer os tópicos que estão lá na atividade, na barra Atividades, e aí vocês vão ir até lá embaixo, né? Vai aparecer um tópico lá chamado Slides da disciplina de Administração de RH. Então, os slides das aulas anteriores estão todos ali. Os vídeos também, né? Cada aula que a gente faz é gravada, e após a aula, né, o vídeo tem um tempinho ali que leva para converter, eu faço o upload para vocês, e ele fica ali também na barra Atividades do Classroom, lá no tópico Vídeos Gravados da disciplina de Administração de RH. Os vídeos das aulas anteriores já estão ali, né, para vocês assistirem, reassistirem novamente, tá? Principalmente para quem não participou, né, das aulas anteriores, por algum motivo, né, estava trabalhando, enfim, alguma coisa, ou entrou depois, né, e não pegou a explicação desde o início, e é importante, né, depois fica com aquela dúvida, não sei como fazer, mas também não foi assistir a aula que já aconteceu, né. A aula de hoje da mesma forma, né, está sendo gravada e vai ser disponibilizada ali, no mesmo local como as outras. No início, né, da nossa disciplina, antes de começar qualquer coisa, né, qualquer conteúdo, enfim, a gente fez o contrato pedagógico, onde a gente falou, né, como vão funcionar as aulas, o processo avaliativo, o calendário, as notas da N1 lá, nas avaliativas da N1, que vale 1 ponto cada uma, o trabalho disciplinar, 5 pontos, que é para fazer no Classroom, na aba Atividades, tem um tópico ali, trabalho disciplinar, vocês clicam ali, clicam no arquivo, né, do trabalho, no formato Google Docs, editam ele ali, inclusive a colega hoje comentou, né, teve problema para editar ali, quem está fazendo pelo celular, né, muitas vezes precisa baixar o aplicativo, né, ali do Google Drive para poder fazer essa edição, ou então, né, editar pelo PDF, anexar ali também, né, mas a entrega é sempre por ali, tá, mesmo quem não for editar direto naquele arquivo, vai baixar o arquivo em Word que está lá no Moodle, né, edita ele, salva e anexa ali na atividade do trabalho disciplinar no Classroom, né, vai lá e adiciona o arquivo e envia ele. Da mesma forma, é entregue pelo Classroom o trabalho, né. E temos a nossa prova final. Tudo isso nós falamos lá no contrato pedagógico. A gente falou também do Classroom, onde clicar na aba mural, onde clicar na aba atividades, o que eu vou encontrar na aba atividades, né? Participação em aula, pontuação em relação à participação, presença, como é que acontece a presença, né? Aqui no Google Meet, os registros ali das atividades de aula, né? O primeiro, segundo momento de aula. Tudo isso a gente falou, né, algo em torno de 40, 50 minutos nesse vídeo do contrato pedagógico. Então, quem não lembra, quem não assistiu, quem viu pela metade, tá ali o vídeo do contrato pedagógico na aba Atividades. Clique na barra Atividades, procure um tópico lá, vídeo do contrato pedagógico, e assistam, né? Toda essa explicação, né? Tratamos longamente desse assunto, né? Lá na primeira aula, tá? Então, recomendo, quem tem dúvida, não lembra ou não assistiu, né, assista, tá? Os slides do contrato pedagógico também foram disponibilizados ali na barra Atividades do Classroom. É só procurar ali o tópico Slides do contrato pedagógico. Tá tudo lá, tá? Muito bem, gente. Vamos a alguns recados. Todo início de aula eu dou esses mesmos recados. Por quê, né? E aí já peço desculpa para aqueles que em todas as aulas estão aqui no início, né? E ouvem esse mesmo recado. E eventualmente, né, algum colega caiu a conexão, né? Não assistiu lá o contrato pedagógico, né? Entrou depois que a gente começou a aula e não foi assistir desde o início, né, a gravação depois, né? E aí, se está nesse dia, né, assistindo desde o início, está aqui o recado. Se vai assistir a gravação depois, né, entrou no meio do caminho e vai assistir a gravação depois desde o início, vai ver que tem esse recado aqui, justamente para não ficar ninguém, né, desavisado, né? Assim, ó, eu não sabia, né, eu não vi, né? Então, todas as aulas tem essa mesma informação aqui no início, tá? Então, nosso calendário de aulas, tratamos no contrato pedagógico. Hoje, 9/12, aula correspondente ao conteúdo da apostila, né? Aula 7 e 8, tá? Próxima aula, 16/12, é a nossa revisão final. A gente vai ter um conteúdo aí revisando, né?
aula 1 a 8, e vamos ter atividades também, né, referente aos conteúdos da aula 1 a 8, tá? Então, lá na revisão, o formato de aula é o mesmo das aulas anteriores. Primeira parte, conteúdo, intervalo, segunda parte, atividades e exercícios. A gente continua conectado ao vivo para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas, né, das atividades que estão sendo propostas ali no Classroom. As atividades de aula propostas no Classroom são de extrema importância. A segunda parte eu sempre considero a mais importante, porque vocês vão tentar fazer as atividades, aí vão tentar fazer o cálculo, aí, não consegui. Pergunta aqui, no ao vivo, a gente está aqui para isso, né? Então não dorme com a dúvida, como eu digo, né? Se a gente já está aqui ao vivo, tem atividade, eu não sei como fazer, e o professor está aqui para me atender, por que eu não vou perguntar? Né? Por que eu vou ficar com essa dúvida, né? Então vamos aproveitar esses momentos para isso. Nas aulas anteriores foi da mesma forma, a gente fez o conteúdo, intervalo, segundo momento, atividades no Classroom para vocês fazerem e, diante das dificuldades, perguntarem, né? Como é que eu faço? Tentei, não deu certo, o meu cálculo eu não achei, né? Não achei a resposta, né? E a gente vai conversando e tirando as dúvidas de vocês no passo a passo dos cálculos, né? Quando for questões de cálculos, por exemplo, tá? Dia 16 do 12 também, né? É o prazo final da entrega do trabalho disciplinar da N1, que vale 5 pontos, tá? Ele é feito ali no Classroom, na aba Atividades, vocês vão lá e procuram um tópico trabalho disciplinar, clicam nele, editam direto ali, no final marcam a caixinha lá de concluído, né, entregar, eu recebo, corrijo, atribuo a nota e clico lá na caixinha devolver, vocês vão receber lá uma mensagem, né? Trabalho disciplinar devolvido. Aí alguns se perguntam, né? Por que o professor me devolveu o trabalho? Estou devolvendo corrigido, né? Aí vocês vão entrar e vai ter lá a nota, né? Então, a correção, na verdade, é a atribuição da nota. Eu vou olhar, vou ver se está certa as respostas e colocar uma nota, tá? Vai aparecer lá 5/5 se eu tirei 5 pontos de 5. Vai aparecer 4/5 se eu tirei 4 de 5, tá? Prova final, dia 23. A prova final, como falei para vocês, né, ela aparece só nesse dia aqui, no dia 23 do 12, a partir das 9 horas, tá? Lá no Moodle, abaixo das avaliativas da N1, que também é lá no Moodle, né? Vocês vão receber uma senha, né, as instruções de prova no Classroom, e aí, 9 horas conectam, leem as instruções, pegam a senha, aí vão lá no Moodle, abrem o Moodle, clicam na prova, colocam a senha, e aí fazem a prova, que provavelmente vai ter ali 1h30 para vocês fazerem, né, nesse intervalo das 9 ao meio-dia, tá? Então, nesse dia 23 do 12, é só a prova, já acabou todo o conteúdo, já fizemos a revisão, vocês vão fazer a prova. Enquanto vocês estão fazendo a prova, eu estou fazendo o fechamento de médias da N1, provavelmente. Enquanto vocês estão terminando a prova, os primeiros que já vão terminando a prova, eu já vou fazendo as médias da N2 e já vou colocando. Então, no próprio dia 23, provavelmente, se não tiver nenhum problema de internet, nada, né? Vocês já antes do meio-dia, aqueles que terminarem a prova, né? Já vão ter a sua média final, tá? Quem não terminar a prova até meio-dia, provavelmente, né? Não entrou para fazer, né? Aí fica para substituição. Não é um negócio legal, né? Porque a substituição vai ser só lá em janeiro, né? No meio de janeiro, tá todo mundo de férias, né? E vai ter alguém ainda fazendo substituição, né? Então não recomendo. Avaliativas da N1, pessoal. Lembra que a gente falou lá no primeiro dia, no contrato pedagógico, onde é que estão as datas para a realização das atividades avaliativas da N1 no Moodle? Estão no guia do aluno. Vocês vão lembrar bem que eu falei o seguinte: primeira tarefa, baixem o guia do aluno, anotem as datas. Atividade avaliativa 1, começa tal data, termina tal data e termina tal horário. Atividade avaliativa 2, anota aí. Atividade avaliativa 2, começa tal data, termina tal horário. A mesma coisa para 3 e para 4. Por quê? Deixa anotadinho do lado, para vocês olharem sempre, não perderem os prazos e não perderem as notas correspondentes às avaliativas no Moodle, tá? Então, atenção, gente, tá? Então, não é uma questão até alguém está perguntando aí se ainda dá para fazer as avaliativas no Moodle. Tem que ver a data, nós falamos sobre as datas, né? Então, dá para fazer, se tiver na data, dá. Se não tiver, não dá mais, né? Ela fecha lá, é automático, né? O pessoal do EAD programa as atividades, elas têm data, tem prazo para acontecer, né? E se passar o prazo, aí a gente não tem mais como fazer essas atividades, né? Porque fechou o prazo, né?
conforme nós tratamos lá no nosso contrato pedagógico. Então, eu estou fazendo, né, aqui o que recomendei para vocês lá no primeiro dia já. Abrir o guia do aluno. Aí eu abri o guia do aluno, o que diz aqui? Atividade avaliativa 1, do dia 23/11 até o dia 7/12. Então, atividade avaliativa 1, o que aconteceu? Fechou dia 7/12. Dá para fazer? Não dá, né? Vai abrir lá, não tem mais como acessar, né? Atividade avaliativa 2. Está aberta lá desde o dia 30/11 e fecha dia 14/12 às 23h59. Essa dá para fazer? Dá, porque está no prazo, está aberta, está no guia do aluno informando, tá? Atividade avaliativa 3 no Moodle. Abre dia 7/12, então já está aberta, né? Fecha dia 21/12, ao meio-dia. Dá para fazer? Dá, tá no prazo, né? Mas dia 21/12 fecha ao meio-dia. Então, dia 21/12 não posso lá. 1h01 da tarde, meio-dia e 1 da tarde. Né? Não vou conseguir fazer mais, já passou o prazo. Né? Tá aqui no guia do aluno, desde o primeiro dia de aula, tá, gente? Atividade avaliativa 4, a mesma coisa. Já está aberta desde o dia 7/12 e fecha dia 21/12 ao meio-dia. Tá? Está no guia do aluno. O guia do aluno está disponível para vocês no Moodle. Sempre esteve, desde o início. O guia do aluno também disponibilizei para vocês aqui na barra atividades do Classroom, né? Desde o início, desde a primeira aula, em que a gente falou lá no contrato pedagógico, né? Tá ali o guia do aluno, baixem o guia do aluno, vejam as datas, não percam os prazos, anotem os prazos, tá? Então, dá para fazer ainda? As que fechou não dá mais, né? As que estão abertas, sim, é claro, né? Dá para fazer, tá? Bianca colocou ali, uma finalizou segunda-feira. Exatamente como consta no guia do aluno, tá, Bianca? 7/12, segunda-feira fechou uma, né? Que foi a primeira, tá? Obrigado aí, Bianca, pela participação. E Brian, te respondendo, tá, Brian? É isso? Tem que seguir o guia do aluno, né? E as datas estão ali, né? O compromisso de vocês é cumprir aquelas datas, tá? E fazer dentro das datas. Certo? Alguma pergunta a mais, gente, sobre nosso calendário, processo avaliativo, prova, trabalho disciplinar, atividades avaliativas no Moodle? Todas essas coisas a gente tratou no primeiro dia no contrato pedagógico, né? Ficou gravado para vocês assistirem depois também, né? Mas pode ser que ainda reste alguma dúvida, né? Fica o espaço aí para quem queira, né, perguntar, pode participar pelo chat, pode participar ao vivo aí, habilitando o microfone. Fiquem à vontade. Ninguém? Bom, só mais uma coisinha aqui sobre o nosso trabalho disciplinar, tá? Desde lá do dia 2/12, nós já temos ali, né, todo o passo a passo de cálculo que a gente precisa para fazer o trabalho disciplinar, né? Inclusive, na aula 2/12, a gente viu todo o processo da folha de pagamento, né? A gente viu os proventos, a gente viu os descontos, né? A gente sabe que a diferença entre os proventos e os descontos é o salário líquido, né? A soma dos proventos é o salário bruto. A gente viu como calcular, então, né? Os proventos, como calcular os descontos. E é exatamente o que precisa fazer no trabalho disciplinar, né? No item 1 e 2. No item 1 é os cálculos, no item 2, preencher a folha de pagamento, tá? O item 3 do trabalho disciplinar é um cálculo lá de férias, se eu não me engano, né? Ou é férias ou é 13º. E a gente vai ver isso também hoje, mas já tratamos desse assunto também. Então vocês já têm, né, desde o dia 2/12, os cálculos, né? Como fazer os cálculos, fizemos atividades, inclusive, né, no nosso Classroom, né? Desses cálculos, tá? Mas hoje, a aula 7 e 8, nós vamos ver como inserir, né, o passo a passo ali, os cálculos feitos, como inserir eles na folha de pagamento. É o conteúdo da nossa aula de hoje, né? Então, a gente vai ver de novo, né, o passo a passo dos cálculos, só que agora localizando eles dentro da folha de pagamento. Então, vai ser, para quem não fez ainda o trabalho disciplinar, né, ou quem estava com alguma dúvida ainda, como é que eu coloco, né, esses valores que eu calculei lá na folha, né? Então, hoje a aula vai ser importante, principalmente para quem está com essas dúvidas ainda, tá? Então, muita atenção, a aula está sendo gravada, vai fazer o trabalho disciplinar, não me lembro ali como é que eu faço a periculosidade, como é que eu coloco ela na folha. Assiste essa aula de novo, né? Está sendo gravada, vai ser disponibilizada para vocês ali, tá? Pamela colocou que não entendeu como preencher o recibo do pagamento do trabalho.
conforme falamos agora, Pamela, quem está com essa dúvida, né, vai compreender na aula de hoje, tá? Talvez mais pessoas, né, estejam com essa dúvida da Pamela. A Pamela teve a iniciativa de colocar isso, né? Então agradeço a Pamela. Vamos ver esse passo a passo agora, Pamela, tá? Na aula 7. Aula 7 e 8. Obrigado pela participação, Pamela. Muito bem, minha gente. Não havendo mais dúvidas aí, né? Vamos entrar no conteúdo da aula, tá? Aula 7 e 8. Folha de pagamento e 13º e férias, né? Os dois elementos que a gente vai ver os cálculos aí e o preenchimento dos demonstrativos de pagamento, né? Da folha de pagamento, tá? Essa aqui é uma imagem, né? Básica aí, em geral, né? As folhas de pagamento, elas têm essa mesma característica aqui, tá? Vai mudar, às vezes, a cor, né? A posição das coisas vão ser mais ou menos a mesma sempre, tá? No cabeçalho a gente vai ter o nome do funcionário, seu registro, né, sua função, a conta onde é feito o pagamento, né, o número de registro desse funcionário. Aí abaixo vem o demonstrativo em si, né? Temos aí a descrição das contas, né? Primeiro, como nós vimos, né, na nossa sequência de cálculos. O que a gente começou calculando primeiro? Os vencimentos, né? São os salários que ele recebe, né? Então a primeira coisa que a gente registra na folha são os vencimentos. É o salário base dele, as horas extras que ele fez, se ele tem periculosidades, anota ali, registra tudo na coluna vencimentos. A soma dos vencimentos vai ser os nossos, óbvio, né? Vencimentos totais, a remuneração total, o salário bruto dele, tá? Aí abaixo dos vencimentos a gente começa a registrar os descontos. Aí se ele tem desconto de imposto de renda, INSS, pensão e assim por diante, a gente vai anotando os valores financeiros lá na coluna descontos, né? A gente soma todos os descontos, obviamente, né? A gente vai ter um total de descontos. Aí a diferença entre os vencimentos, que foi a soma dos salários, menos os descontos, vai dar meu salário líquido, tá? E a gente vai ver exemplo aí de cálculo, né? Inserindo esses valores na folha de pagamento. Então vamos ver um exemplo prático agora. Nesse exemplo prático, o que a gente vai ver? Os mesmos cálculos que a gente viu, né? Como fazer nas aulas anteriores, e agora identificando dentro da folha de pagamento, né? Dentro do demonstrativo, tá? Muita atenção, porque no trabalho disciplinar você tem que colocar esses valores, né? Dentro do demonstrativo. Então, na hora de fazer o trabalho, se quiser, volta nessa aula gravada aqui e assiste esse passo a passo que a gente vai ver agora, tá? Vamos lá. Mas acredito que com a explicação aqui agora, né, vocês já vão ter plenas condições, né, de compreensão, tá? Mas são vários detalhes. Se quiser voltar depois e assistir de novo, né, como falamos, as aulas são sempre gravadas, estão sempre disponíveis para vocês na aba Atividades do Classroom. Bom dia, pessoal. Prof, será que o senhor me dá só um minutinho, é bem breve, para passar um Certo, recado? certo, pode falar. Assim, ó, eu vou disponibilizar aqui no chat da sala, tá? O link da pesquisa para retorno às aulas em fevereiro de 2021. Aí, quem conseguir responder para nós, eu agradeço, tá? Tá ok, obrigado. Muito obrigada, uma boa aula. Obrigado, bom trabalho. Obrigada. Então, pessoal, o acompanhamento vai disponibilizar esse link, né? Que é um link para vocês responderem se lá no retorno das aulas em fevereiro, né? Depois das férias, vocês querem voltar a ter aulas presenciais ou preferem continuar ainda, né, nesse modelo EAD, frente à situação atual, né, da pandemia, enfim, né? Não sabemos ainda se vai ter vacina, se não vai ter, tem toda essa situação que está em andamento ainda, né? E aí pode ser que alguns prefiram continuar, né, nesse modelo EAD, até que tenha plenas condições de todo mundo voltar presencial. Então, essa pesquisa que está sendo feita, tá? Obviamente, se a maioria quiser voltar, né, a escola acata, se a maioria quiser continuar no modelo EAD, a escola acata, é uma questão democrática aí. Aí, peço que todos participem dessa pesquisa, tá? Ela deve disponibilizar esse link aí em breve para nós, tá? Se ela não disponibilizar ainda agora, né, depois na hora do intervalo aí, até o final,
eu procuro esse link aí e coloco lá no mural do Classroom para vocês responderem. Combinado, gente? Sim. Legal. Muito bem. Então vamos ao nosso exemplo prático, né? Da nossa folha de pagamento, passo a passo. Então vamos lá. Temos aqui um exemplo, calculando as verbas salariais de um determinado mês, no caso da funcionária Maria, tá? O mês de trabalho dela tem 25 dias trabalhados. Então essa informação é importante, né? Vocês vão lembrar que o número de dias trabalhados é importante para nós, por quê, né? Lembra que a gente calculou o vale transporte? Precisa saber os dias trabalhados para saber quanto vai pagar de vale transporte, né? Quanto que vai ter desconto também. Se ela recebe vale refeição, também o número de dias trabalhados é importante, porque calcular o vale refeição é diário, né? Então tem que saber o número de dias trabalhados. Se fizer hora extra, os dias trabalhados também é importante, né? Porque a gente tem que calcular o DSR sobre as horas extras, né? Todos esses cálculos a gente fez nas aulas anteriores, né? E todos eles a gente precisava saber o número de dias trabalhados. Bom, o mês de 30 dias, né? Então não precisa nem saber quantos dias de descanso foi. Se eu tiver a informação 25 dias trabalhados, 25 menos 30 dias do mês, fica 5 dias de descanso, né? Seria importante para calcular o nosso DSR, se for o caso, né? Da funcionária ter feito horas extras, e a gente precisa calcular o DSR sobre as horas extras. Nesse caso aqui, então, são 25 dias trabalhados, sendo 5 dias de repouso, né? Tá dando já a informação, tá? E aí a gente tem o preenchimento, né? Do recibo de salário dessa funcionária, sendo que ela tem uma comissão, né? De 1,2%. Ou seja, ela faz, né? Um trabalho cuja a atividade dela, né? Atribui, né? Um adicional de comissão de 0,2% sobre as vendas que ela realiza. Então, ela teve um faturamento de vendas, né? Ela vendeu por mês X lá. No final desse mês, na hora de calcular a folha de pagamento dela, eu vou calcular 1,2% do total de vendas que ela fez, né, durante o mês, porque ela recebe isso, né, uma comissão, né, a título de salário, tá? Primeiro passo, primeira informação que a gente tem aqui da Maria é o salário base dela, tá? O salário base dela é um salário mínimo nacional, né, 1.045. Então, como nós vimos, a primeira coisa que a gente registra numa folha de pagamento são os salários, né, os vencimentos, tá? Então tá aqui, o primeiro item, né, código 1, salário base, 220 horas mensais, 1.045, é o primeiro registro, tá? Vai na coluna dos vencimentos, porque é salário, né? Muito bem. Lembra que a gente combinou, né, nas nossas aulas, que se no enunciado, no exemplo, não falar, né, a carga horária mensal, a gente adota 220 horas, né? Se no enunciado, no exercício, der uma carga horária diferente, né, 200 horas, 180, 120, a gente adota a carga horária que está dando no exercício, tá? Se não der, é 220, como nós já tratamos em aula anterior. Muito bem, primeira linha do Olerite, primeira linha do demonstrativo da folha de pagamento, é o salário base. Sempre, toda a vida, toda a vida. Não muda isso, tá? Uma regra. Muito bem, registramos então. Sei o salário base, está dado, 1.045. No trabalho disciplinar, diz lá o salário? Diz, né? Onde é que eu vou colocar? Na primeira linha do demonstrativo lá do trabalho disciplinar, né? É ali que eu vou colocar o salário base que está lá. Só vai mudar o valor, né? O lugar onde colocar, a forma de descrever, exatamente como está aqui, tá? Segundo registro na folha de pagamento é a comissão. Então, a Maria, né? Ela vendeu, teve um faturamento total de R$ 88.790. E ela recebe uma comissão de 1,2% sobre o valor total que ela vendeu no mês, né? A função dela recebe essa comissão de 1,2%. Então, o que a gente faz, né? Eu pego o total que ela vendeu, 88.790, e faço vezes 1,2%. O resultado é a comissão que ela vai receber a título de salário de comissão, né? Então, esse valor vezes 1,2% dá R$ 1.065,48. Então, vou lá. É o segundo evento de salário, né? Comissão. É 1,2%. Registro aqui nos vencimentos, né? São salários. Os 1.065,48. Muito bem. Tenho dois eventos de salário, de remuneração.
O salário base mais a comissão, estão os dois aqui, né? Um abaixo do outro. Ah, e se tivesse periculosidade, é um evento de salário? É. Então vai aqui também, né? Registraria aqui a periculosidade, né? O percentual da periculosidade e o valor correspondente à periculosidade. Então tudo que for salário eu faço primeiro e vou registrando aqui um abaixo do outro, né? Na coluna vencimentos, tá? Próximo passo. Agora eu já sei, né? Quais são os vencimentos dela. Os vencimentos dela é o salário base e comissão. Ela não tem hora extra, não tem periculosidade, insalubridade, nem nada, né? Só os dois. Então é isso que eu faço. Os salários dela, né? Os vencimentos, o base mais comissão, somos dois. E eu tenho o salário bruto, né? O total de vencimentos, 2.110,48. Daí que sai esse valor, né? De onde vem os 2.110,48? É o total de vencimentos. Somos dois, dá esse valor, tá? O salário mais a comissão. Muito bem. Até aqui, fizemos os vencimentos, somamos os vencimentos, temos o salário bruto. 2.110,48. Agora nós vamos fazer o quê? Os descontos, né? Já que salários acabou, né? Não tem mais salários para calcular, né? Não tem adicionais mais para fazer. Então, o primeiro desconto, né? Abaixo agora dos vencimentos é o VT, né? O Vale Transporte, tá? É claro que ele vai ser registrado o valor lá na coluna dos descontos, né? Não posso colocar na coluna dos vencimentos, porque o VT é desconto. Não posso somar como se fosse salário, né? Estou descontando, como é que eu vou somar como se fosse salário? É um erro comum aí, tá? O pessoal continua registrando descontos na mesma coluna dos vencimentos, né? Aí tá errado, né? Desconto é na coluna dos descontos, tá? Cálculo do VT. Lembram, gente, quantos dias ela trabalha no mês? 25 dias trabalhados, né? Essa informação é importante, tá? Outra informação que a gente tem aqui é que a passagem dela é 3,75 e que ela utiliza 2 passagens por dia, sendo que a gente já sabia que ela trabalhava 25 dias. Então, é simples, né? São 2 passagens, uma para ir e outra para voltar. Então, pega o valor da passagem, 3,75 vezes 2, vezes o número de dias que ela vai trabalhar no mês, e tem o total de VT a ser depositado no cartão passagem dela, né? Então, o VT, 3,75 vezes 2, vezes 25, R$ 187,50 é o que é depositado no cartão VT dela, tá? Vai receber lá no seu cartão, né? O teu metropolitano, né? Ou Tri, para quem mora em Porto Alegre, né? O cartão SIM, né? Lá do trem, para usar, né? Para se deslocar todos os dias. Vai ser depositado no cartão 187,50. O desconto de 6%, né? A título de Vale Transporte, tá? É 6% sobre o salário base, tá? Qual é o salário base dela? É os 1.045. Então, vou fazer 6% de 1.045. 6% de 1.045, R$ 62,70. E aí nós vimos lá na nossa aula, né, com cálculo de vale transporte. O que é o desconto? O mesmo valor que foi depositado no cartão dela, de passagem, ou desconto 6% calculado? Lembra que a gente disse depende? Depende. Nesse caso aqui, eu vou descontar os 6%, né? Os 62,70. Por quê? Porque é o menor valor, né? Comparado com o valor que foi depositado no VT dela, 62,70 é menor, e é ele que eu vou descontar. Se fosse o contrário, né? Se o salário base dela fosse maior e o desconto de 6% desse mais do que o valor do VT, o que eu descontaria? O valor do VT, porque aí o valor do VT seria menor, tá? Tratamos isso lá na aula do VT. Tá? É isso que está acontecendo aqui agora. A gente está comparando os dois valores e o menor é o 6%. Então é isso que vai registrado ali. VT, 6%, desconto, R$ 62,70, tá? Não esqueçam, né, o desconto de 6%, né, o cálculo, o desconto de 6% é sobre o salário base. Muito bem. Próximo desconto a ser calculado, vale refeição. Bom, essa funcionária trabalhou 25 dias, né? Ou vai trabalhar 25 dias. O vale refeição dela é R$ 15, tá? E ela trabalha 25 dias e essa empresa desconta 20% sobre o valor do vale refeição, sobre o valor do vale, conforme nós vimos na nossa aula sobre desconto de vale refeição.
Então, vale-refeição não desconta sobre o salário bruto, vale-refeição não desconta sobre o salário base, o vale-refeição desconta sobre o valor do vale pago. É 20% do vale que está sendo pago, tá? Muito bem. O desconto de 20% é o limite, né? É o máximo que pode ser feito. Também na nossa aula de vale-refeição nós falamos, né? Tem empresas que descontam percentuais menores, ou descontam, né, um valor simbólico, tem empresas que descontam R$ 1 apenas, né? De todos os vales pagos, a empresa pode adotar qualquer tipo de desconto, né, no limite de 20%, ou seja, qualquer que seja menor, né, ela pode adotar, né, inclusive esses descontos simbólicos. Muito bem. Ela recebe depositado no seu cartão de vale-refeição, aquele que ela vai usar, né, para pagar a sua refeição, né, todos os dias, R$ 15 por dia. Ela trabalhando 25 dias, vai ser então quanto depositado no cartão dela? 25, que é o número de dias, vezes os R$ 15 por dia. Vai ter depositado no seu cartão VR R$ 375. É o valor que entra no cartão dela, não é o valor descontado, é o valor que entra no cartão, tá? O valor descontado qual é? 20% do VR. Se o VR é 375, eu vou calcular 20% de 375, tá? É o segundo passo aqui, então. 375 vezes 20% dá um desconto de VR de R$ 75. Então ela vai ter depositado no cartão dela 375 e vai descontar na folha de pagamento R$ 75, tá? Então é o nosso terceiro evento, é o quarto evento aqui na folha de pagamento, né? Tá ali a descrição, VR, 20% e vai lá registrado na coluna dos descontos, né? Abaixo ali do VT tá ali o valor do VR descontado, R$ 75, tá? Muito bem. Próximo desconto, INSS, né? Então, a gente sempre vai ter que olhar a tabela do INSS, né? O INSS sempre vai aparecer como um desconto na nossa folha de pagamento. Então, a gente sempre tem que olhar o INSS, tá? Muito bem, gente. Estamos vendo aqui, então, o último desconto feito, o valor de INSS. E como nós vimos lá na nossa aula, né? O INSS, ele tem uma tabela e eu tenho que necessariamente olhar nessa tabela qual é o percentual que eu vou aplicar para calcular e qual é a parcela a deduzir sobre esse percentual calculado. Ao lado de cada percentual tem uma parcela a deduzir. Vimos isso na aula do desconto do INSS, né? Quem não lembra, volte lá, olha aquela tabela e digo, né? Vocês vão usar em todos os cálculos que pedir, né? Para calcular salário líquido, né? Ou pedir para calcular descontos, né? Vocês vão ter que calcular INSS, igualmente numa folha de pagamento, qualquer que ela seja, vocês vão ter que calcular INSS. Precisam ter essa tabela copiada no caderno, ou precisam saber achá-la na apostila, né? Ou ainda no material de consulta que eu coloquei para vocês, tá? Coloquei material de consulta ali na barra atividades do Classroom. Se vocês procurarem na barra atividades lá o tópico apostila e materiais, vai estar lá a apostila e vai estar lá uma tabelinha em Excel, né? Aparece lá diversas tabelas, uma delas é a tabela do INSS, tá? Então, nessa condição, né, para o cálculo do INSS, qual é o salário, né, a ser considerado para o cálculo do INSS? É a soma dos proventos, né? De novo, lembram lá da aula do INSS? Qual o valor que eu considero? É o salário base mais os adicionais. No caso dela, o salário base é 1.045, adicionais dela é só a comissão, né? Ela não tem hora extra, não tem periculosidade, se tivesse somaria. Então, no caso dela, salário base mais comissão é a remuneração dela. É o que eu considero para olhar lá na tabela do INSS. Somos dois, dá aquele total bruto, né? 2.110,48. Esse valor, vou olhar na tabela do INSS. São 4 faixas, né? Ela fica na terceira faixa. Os 2.110 vai ficar na faixa 3, onde tem a alíquota de 12% e tem a parcela a deduzir de R$ 78,37. Da onde é que saiu esse 12% e a parcela a deduzir de R$ 78,37? Da tabela do INSS. Né? É o cálculo do INSS que a gente está fazendo? É de lá que saem esses valores. Então a gente tem que ir lá olhar. Né? Então tem que abrir a tabela do INSS e olhar em que faixa ficou os 2.110,48. Tá? 2.110,48 fica na faixa de 12%, portanto.
Então é isso que a gente faz, né? Primeira coisa, os 2.110 com 48, que é a base para o nosso INSS, vezes os 12%, né? 12% é a mesma coisa que 12 divididos por 100. 12 divididos por 100 é 0,12. Então, por que está aqui 0,12, professor? Por causa disso, né? Lá da nossa, né, nosso ensino fundamental, né? Da aula de porcentagem, lá quando a gente aprendeu porcentagem, né? 12% é a mesma coisa que 12 divididos por 100. 12 divididos por 100 é 0,12, tá? Então, já respondendo antecipadamente essa dúvida aí que eles geralmente perguntam, tá? Então, 12% do valor do salário base vai dar um valor. Esse valor que sobrou aí, do cálculo dos 12%, eu diminuo R$ 78,37. Por quê? É o valor a deduzir lá quando o cálculo é 12%. Diminuído esse valor, chega um total de INSS de desconto, R$ 174,89. Então ele vai registrado ali, né? É o último desconto. INSS, 12%, que foi a faixa que ficou, né? E o total do desconto de INSS, R$ 174,89. Bom, agora nós já temos, né? Todos os descontos. Próximo passo, somo todos os descontos, né? Os três, VT, VR e INSS, e tem um total de descontos de R$ 312,59. Nesse momento aqui, a nossa folha de pagamento, né? Ela já tem o total bruto, né? Os 2.110,48. E agora ela já tem o total de descontos, né? 312,59. Próximo passo, cálculo do salário líquido, né? Vou pegar o meu salário bruto, 2.110,48, e vou diminuir o valor dos descontos, né? 312,59. Vai ficar com o salário líquido de 1.797,89, que a gente registra aqui nesse lugarzinho, né? No nosso demonstrativo, né, de pagamento, né? Nossa folha de pagamento, tá? Ainda temos o FGTS, né? Mas lembrem, né? O FGTS não aparece aqui, né? Nem vencimento, nem descontos, né? Lembra da nossa aula de FGTS? O FGTS é uma conta vinculada do trabalhador lá no FGTS, né? Que a empresa deposita 8% sobre o salário bruto dele, né? Então a empresa está pagando, né? Todos os meses, 8% do salário bruto nessa conta vinculada, né? E a conta é do trabalhador e ele vai poder sacar naquelas condições que a gente conversou na nossa aula sobre o FGTS, tá? Então, o que, que eu uso aqui para calcular o FGTS? Taxa única, 8%. Sobre o quê? A soma das remunerações, que é o salário base mais comissão dela aqui, né? Os 2.110,48, faço os 8%, R$ 168,84. Fica registrado aqui que a empresa está depositando esse mês na conta vinculada dela, lá no FGTS, R$ 168,84. Fica lá acumulando, né, esse valor na conta dela. Ela vai usar nos momentos previstos em lei, tá? Conforme a aula lá de cálculo do FGTS. Muito bem, gente. Esse primeiro exemplo prático aqui, como é que ficou para vocês? Ficou claro? Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem voltar em algum ponto do cálculo aqui? Né? Como é que ficou, gente? Fiquem à vontade aí. Ninguém tem dúvida? Deu para pegar o passo a passo? Ficou claro? A Jéssica pediu para voltar no cálculo do INSS. Vamos voltar aqui no cálculo do INSS. Pronto, voltamos, Jéssica. Quer fazer uma pergunta aí sobre o cálculo do INSS? Pode fazer. A internet estava travando na hora. É o mesmo passo a passo que a gente viu lá na aula do cálculo de INSS, tá? Vou retomar aqui, mas já fica, né, ressaltado que a aula está sendo gravada, tá? E qualquer situação vocês podem recorrer às aulas gravadas sempre, tá, gente? Então, até é interessante essa colocação da Jéssica, né? Às vezes a gente está na aula e cai a nossa internet.
aí demora, né, a internet voltar, uns 5 minutos, aí volta e já está no outro assunto, né? Não fiquem preocupados com isso, porque a aula é gravada, vocês podem assistir ela novamente, tá? Mas voltando aqui ao ponto do INSS, para atender ali a Jéssica, né? O cálculo do INSS é feito a partir da tabela do INSS. Então você tem que ir lá olhar na tabela do INSS o valor do salário bruto dele, né? Que é o salário base mais os adicionais, para olhar em que faixa que ficou o valor lá na tabela. Então, obrigatoriamente tem que consultar a tabela. Você tem que ter essa tabela anotada no caderno de vocês, ou tem que achar na apostila, né? Ou então ali na nossa barra atividades lá, no tópico apostila e materiais adicionais ali, que tem as tabelas ali para vocês, tá? Bom, sei que é salário base mais adicionais para calcular o INSS. No caso dela aqui, ela tem salário base 1.045 e um adicional só, né, que é a comissão, 1.065,48. Se tivesse hora extra, somava hora extra. Se tivesse periculosidade, somava periculosidade. Se fosse insalubridade, somava também, né? Aí tudo somado dá, no caso dela, 2.110,48. Esse valor eu uso para olhar na tabela do INSS e olhar em que faixa ficou, né? Ficou na terceira faixa. Na terceira faixa, qual é a alíquota? 12%. E do lado dos 12%, tem lá a parcela a deduzir, 78,37. Assim a gente definiu, né, que vai fazer 12% vezes, né, a remuneração dela, salário mais adicionais. O que resultar, a gente vai deduzir, diminuir a parcela de 78,37, porque é o que consta na tabela do INSS, né, para essa faixa, tá? Então, 2.110,48 vezes os 12%, o resultado desse cálculo aqui, eu diminuo ainda 78,37, dando um valor de desconto para ela de 174,89. Né? E a gente registra, então, aqui 174,89. Depois disso, Jéssica, a gente fez, não sei se já tinha pego o retornado da tua internet depois, né? A gente fez a soma dos descontos, né? Somamos os 3 descontos, deu 312,59. Depois disso, né? Fizemos o salário líquido, que é o salário bruto menos os descontos, deu os 1.797,89. Depois já estávamos indo para o segundo exemplo, né? Legal, Jéssica. Valeu pela pergunta. Era só no INSS, tranquilo, tá? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Siga um exemplo da Jéssica aí, perguntem, não fiquem com a dúvida. Mandem pelo chat ou façam ao vivo, habilitando o microfone de vocês. Esse assunto, né? Cálculo de INSS, comissão, hora extra, periculosidade, insalubridade, FGTS, imposto de renda, vimos em aula anterior, né? Então, também está gravado. Tiverem necessidade de rever esse conteúdo, esqueci, né? Vi lá na aula, mas passou a semana, não lembro mais. Volta lá, tá gravadinho lá para vocês assistirem, tá? Na aba atividades ali, lá no tópico vídeos, aulas ao vivo gravadas, tá? Sempre recomendo, né? Principalmente quando vocês estão tendo o primeiro contato, né? Com esses cálculos ainda, é novidade, né? E aí eu vejo uma vez, mas depois esqueço, né? Porque é o primeiro contato, né? E aí a gente aprende pela repetição, né? A gente precisa rever de novo, refazer os cálculos de aula, né? Então, depois a gente passa os cálculos, faz as atividades de cálculo aqui durante a aula, né? Ali no Classroom. Mas aí também, né? Tem que fazer esse esforço de repetição durante a semana, né? Reservar algum outro dia, né? Amanhã, sexta ou no final de semana, para sentar e fazer de novo, né? Repetir esses cálculos, né? É a forma de aprendizagem, né? Se a gente vê uma vez só, faz uma vez só e não busca ver de novo, né? A gente não está fazendo o esforço de estudo necessário para compreender, entender e absorver algo novo, tá? Algo que a gente já viu, já sabe como é, né? Aí é mais tranquilo, né? Já está absorvido, né? Eu ouvi uma vez, já tinha visto outras vezes, né? Já sei como fazer, né? Não é novidade. Mas para quem está aprendendo, né? Tem que ficar repetindo, retomando esse conteúdo, refazer os cálculos do caderno, refazer as atividades que a gente passou nas aulas anteriores, né? Inclusive da aula anterior, né? Tem lá cálculos, né? Que ficaram na barra atividades Classroom, que a gente fez durante a aula, ficou para vocês fazerem, né? É importante aí fazer no caderno, né, e retomar esses cálculos sempre, né? Inclusive esses exemplos de aula, né? Pega o exemplo de aula ali, anota no caderno, né, os dados e tenta fazer o cálculo. Não consegui. Aí olha de novo, né, no material.
segue o cálculo e vai repetindo, né? Para poder absorver, tá? É importante a repetição, gente. Vamos ver agora um segundo exemplo, tá? Prático de folha de pagamento. Esse segundo exemplo, eu acho que ele é mais completo ainda, né? Em função da comparação daquilo que vocês têm que fazer lá no trabalho disciplinar. Porque nesse segundo exemplo agora vai aparecer, né? Periculosidade, né? Outras coisas, e que no trabalho disciplinar também aparecem, né? Então, muita atenção aqui agora. Temos um segundo exemplo, tá? Esse não vai ter ali um passo a passo, mas todo o cálculo está aqui e eu vou comentar todo ele para vocês, tá? Nesse segundo exemplo, nós estamos tratando do funcionário Pedro, tá? Então, temos o recibo dele aqui e a gente vai ver como chegou em cada um desses valores, tá? Então, o funcionário Pedro, nós vamos considerar para ele um mês de 26 dias trabalhados. Ou seja, ele teve 4 dias de descanso, né? Mês 30 dias, 26 mais 4, 30. Então, se foi 26 trabalhados, 4 foram de descanso, certo? Esses 26 dias trabalhados é importante para cálculo de VT, VR e cálculo do DSR, né? Descanso semanal remunerado ou repouso semanal, né? Sobre as horas extras, tá? Muito bem. Qual é o salário base dele? Vamos ver os dados, né? Sobre o Pedro, tá? O Pedro tem um salário base de 2.891. Ele recebe periculosidade, né? Periculosidade a gente sabe que a faixa única é 30% e é sobre o salário base. Não confundir, né? Com a insalubridade. Lembram lá da aula? A insalubridade é sobre o salário mínimo nacional, né? A periculosidade não. A periculosidade é sobre o salário base, tá? E é 30%. Ele não é optante do VT, né? Esse funcionário não optou por receber vale transporte, então não vai ter cálculo de VT. Ele recebe VR, e o desconto do VR dele é 20%, cada VR dele é R$18. Ele fez horas extras a 50%, fez um total de 15 horas extras. E para calcular, né, o repouso sobre as horas extras, que é o nosso DSR, ele teve 4 dias de repouso, tá? Foi 26 de trabalho, 4 de repouso. Ele tem 2 dependentes, e a informação dos dependentes é importante por quê? Duas situações, né? Será que ele tem direito ao salário família? Bom, pelo valor do salário base dele, a gente já sabe que não, né? Porque tem uma faixa lá até 1.400 e pouco, né? Para salário família. Então, os dependentes dele não compõem salário família. Mas ele vai entrar na faixa de imposto de renda? Se entrar na faixa de imposto de renda, tem que descontar os dependentes lá para a base de cálculo de imposto de renda, conforme vimos na aula, né, sobre o desconto do imposto de renda, né? Então, essa informação dos 2 dependentes é importante. E ele paga uma pensão alimentícia de 30%. Também vimos em aula anterior o cálculo da pensão, né? Então, tem todas as informações para calcular a folha de pagamento do Pedro, tá? Como vimos já no exemplo anterior, o primeiro evento a registrar na folha de pagamento é o salário base. Então, vamos ver aqui a folha. O primeiro item, né, o código 1 aqui da folha de pagamento é salário base. Começamos sempre pelos proventos, começamos sempre pelos salários, né? Salário base, considera 220 horas mensais, né? Nesse caso aqui está dado no enunciado do exemplo aqui 220 horas. Repito de novo, né? Se no enunciado der 200, é 200. Se no enunciado der 180, é 180. Se não der no enunciado, considera 220, tá? Então, o salário base dele, 220 horas mensais, R$ 2.891, né? É um dado que foi informado. Registrei aqui. Muito bem. Tem mais algum vencimento para registrar antes de ir para os descontos? Tem. É a periculosidade, né? Ele recebe 30% de periculosidade, tá? Então, como é que eu calculo a periculosidade? Vamos ver aqui, né? Tá em vermelho aqui vencimentos, abaixo do salário base está ali a periculosidade, né? O valor da periculosidade resultante foi de R$ 867,30. Mas de onde veio esse valor? 30% do salário base. Eu vou pegar o salário base dele, R$ 2.891, e fazer vezes 30%. Encontrando, então, R$ 867,30. É o código 2 da folha de pagamento, né? Periculosidade, 30%. Registro ali, então, na coluna vencimentos, R$ 867,30.
Tem mais evento de pagamento antes de ir para os descontos? Deixa eu olhar os dados. Tem. Ele fez hora extra. E hora extra é um vencimento, né? É salário que ele vai receber. Quantas horas extras ele fez? 15. Então, é essa quantidade de horas que eu vou considerar para o cálculo das horas extras, né? Mas lembram do passo a passo das horas extras? Como é que a gente faz? Primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o valor hora dele, né? Para depois adicionar os 50% sobre o valor da hora para multiplicar pela quantidade de horas que ele fez. É esse o passo a passo que a gente viu lá na aula de horas extras, tá? Muito bem. Então tá aqui, né? Olhem ali em vencimentos, né? Em vermelho. Depois da periculosidade está ali as horas extras, né? Quanto é que deu de horas extras? 384,30. Como é que chegou nesse valor aqui, né? Bom, primeiro tem que calcular o salário hora dele. E cada hora extra que ele fizer é periculosa, então eu tenho que somar o salário base mais a periculosidade. Soma os dois. Salário base mais periculosidade dá 3.758,30. Eu divido pela carga horária dele mensal, né, 220 horas, e descubro o valor de cada hora dele. Cada hora com a periculosidade é R$ 17,08, né? A divisão da soma do salário base mais periculosidade por 220, 17,08. Bom, agora eu tenho que fazer, né, os 50% sobre a hora normal dele com periculosidade. A hora normal com periculosidade, 17,08. Multiplico por 1,5. Já vai me dar o valor da hora 17,08 com mais 50%. Faço vezes 15, porque são 15 horas feitas, e acho os 384,30. Vocês vão lembrar lá da nossa aula de hora extra, que dá para fazer direto assim, né? A hora normal, 17,08 vezes 1,5, para achar já a hora com o adicional de 50%, né? Ou então fazer aquele passo a passo. 17,08 vezes 50%, acho quanto é que é 50% dos 17,08, e aí soma esse resultado com os 17,08 para achar o total, né, do valor da hora com o adicional de 50%, tá? Como vimos, tem essas duas formas de fazer, vimos isso lá na aula de hora extra, tá? Mas para fazer de forma direta, 17,08 a hora normal vezes 1,5, né? Já vou achar o valor total dessa hora com o adicional de 50%, que eu vou multiplicar pelas 15 horas realizadas. Deu 384,30. Está ali registrado, é o terceiro evento da folha de pagamento. Hora extra, 50%. Realizou 15 horas. Vencimentos, 384,30. Então já temos 3 vencimentos registrados aqui, né? Salário base, periculosidade e as horas extras. Tem mais algum vencimento que eu tenho que calcular? Lembram que quando a gente faz hora extra, a gente tem o DSR sobre as horas extras, né? Então, sim, tem que calcular. Toda vez que tiver hora extra, tem que calcular o DSR das horas extras, tá? Está registrado aqui, então, o quinto evento, né? O repouso sobre as horas extras, que é o nosso DSR, tá? Como é que calcula? Lembram da fórmula lá, da aula do DSR? É o valor das horas extras, valor financeiro, dividido pelos dias trabalhados, o resultado multiplica pela quantidade de dias de descanso. É esse o passo a passo. Então tá aqui, né? Em vermelho, vencimentos, olhem ali, RSE, né? Então, é remuneração sobre hora extra, né? O repouso sobre as horas extras. Deu 59,12. Por quê? Pegamos o valor das horas extras, R$ 384,30, dividimos pelos 26 dias de trabalho, o resultado a gente multiplica por 4, que é os dias de descanso. Essa é a fórmula do DSR que a gente viu lá na aula de DSR, que deu 59,12. Então tá aqui o nosso quinto evento, né? Na folha de pagamento, RSE, 4 dias de descanso, deu então DSR de 59,12. Tem mais algum vencimento? Não, não tem, né? Então agora eu somo todos os vencimentos. Salário base, periculosidade, hora extra e o DSR. Deu um total bruto de vencimentos de 4.201,72. É isso que ele vai receber? Não, né? Esse é o total bruto, ainda tem que fazer os descontos, tá? Então, total bruto, 4.201,72, que é a soma de todos os salários, né? Todos os vencimentos dele. Bom, agora vamos aos descontos. Como a gente viu nas informações do Pedro,
ele não optou por receber vale transporte, então não vai ter desconto de vale transporte, tá? Mas ele recebe vale refeição. Então, o primeiro evento aqui de desconto é o código 6 aqui na folha de pagamento, né? O VR. Então, vou registrar o VR aqui, né? Vou colocar ali VR. Qual é o percentual? 20%. Tem um erro de digitação aqui nessa folha, tá? Tá aparecendo ali 5%, mas é 20% o desconto dele, tá? Então, vou calcular o VR dele para poder calcular o desconto, né? Então, tá aqui em vermelho, né? Descontos. Olhem aqui. VR deu um desconto de 93,60. Como é que a gente chegou no valor, né, de desconto de 93,60? Eu tenho que calcular primeiro quanto que ele vai receber de VR, né? Então, o VR dele é R$18, dias trabalhados 26. Então, o VR que ele vai receber no cartão dele é 18 vezes 26. R$18 vezes 26 dias. Vai dar o total de VR a se depositar no cartão. Mas o desconto é 20% desse valor. Então, a gente faz 18 vezes 26 e faz 20% do valor do VR e descobrimos lá que o desconto de VR é 93,60. Então tá lá, gente. O sexto evento, VR, é 20%, né? Tem um erro aqui na digitação, como falamos, né? Que tá como 5, é 20%. Registramos lá o primeiro evento de desconto, né? Lá na coluna dos descontos, 93,60, que é o VR. Bom, próximo evento de desconto, ele paga pensão, né? Tá aqui, né? Nas informações do Pedro, pensão alimentícia de 30%. Então vamos lá, né? Pensão alimentícia 30%. Para calcular a pensão, nós consideramos todos os rendimentos, todos os vencimentos dele. Né? Lá na aula de pensão vocês vão lembrar disso, né? Tem que somar o salário base, mais periculosidade, mais hora extra, mais DSR das horas extras. Se tivesse comissões, somava mais a comissão, né? Soma todos os eventos de salário, dá o total bruto. Esse total bruto que eu vou usar para calcular a pensão, né? Então tá aqui nos descontos, né? Em vermelho, logo abaixo do VR está ali a pensão alimentícia, né? Deu aqui que ele vai pagar de pensão alimentícia R$ 1.260 com 52 centavos. Ou seja, o total bruto, né? 4.201,72 vezes os 30%. O resultado é os 1.260,52. E vai registrado ali, então, o evento 7 na folha de pagamento, pensão alimentícia, 30%. Lá na coluna dos descontos, né? O segundo evento de desconto, então, 1.260,52. Bom, agora nós vamos fazer o INSS, né? Sempre faz o INSS primeiro, depois o imposto de renda, tá? Então, não confundam essa ordem, né? Não posso fazer o desconto de imposto de renda antes de fazer o INSS. Primeiro o INSS, depois o imposto de renda, tá? Então, fiz VT, fiz VR, fiz pensão, próximo sempre será INSS e imposto de renda depois do INSS, tá? Então, INSS tem uma tabela e eu preciso olhar essa tabela para saber qual é o percentual que eu vou aplicar de desconto e qual é a parcela a deduzir, né? Qual é o salário que a gente considera aqui para calcular o INSS? Então vamos lembrar de novo lá da nossa aula de INSS. Considera o salário base mais os adicionais. O salário base dele é R$ 2.891. Quais são os adicionais? Periculosidade, hora extra e o DSR, né? Soma tudo, 4.201,72. Esse valor que eu vou olhar na tabela do INSS. Na tabela do INSS ele ficou na quarta faixa, tá? Olhem lá na tabela que ficou entre aqueles valores, né? Na quarta faixa, qual é o percentual? 14%. Então, o INSS calculado ficou em 447,18 centavos. Como chegamos a isso? 4.201,72 vezes os 14%. O resultado encontrado no cálculo dos 14%, a gente ainda tem a parcela a deduzir, né? Ali na tabela do INSS, ao lado dos 14%, tem lá a parcela a deduzir de 141,06. Então, calcula os 14%, diminui 141,06 e nós encontramos 447,18. É o valor, né? Código 8 aqui na folha de pagamento. Registramos ali, né? INSS. Registramos ali na referência, né, os 14%. E registramos lá na coluna de descontos 447,18. Muito bem. Agora sim, vamos fazer o imposto de renda, tá? Por que o imposto de renda lá é o último desconto a fazer, né?
No imposto de renda a gente tem que descontar INSS, tem que descontar pensão, tem que descontar dependentes, né? Então eu preciso ter feito antes, né? O cálculo de pensão, o cálculo de INSS, só para depois fazer o imposto de renda, tá? Então vejo aqui, em vermelho, teve o VR, pensão e INSS. E agora o próximo é imposto de renda. E chegou-se a um valor de R$ 15,81 a título de desconto de imposto de renda. Tá? Como é que nós chegamos neste valor? Então vamos relembrar o passo a passo do cálculo do imposto de renda que nós vimos lá na aula de imposto de renda. Tem que somar os proventos, né? Ou seja, salário base, mais periculosidade, mais hora extra, mais SR, se tivesse comissão, mais comissão, né? Soma tudo. Esse valor eu vou diminuir o valor do INSS, que nós já calculamos, né? 447,18. Eu vou diminuir os dois dependentes. Lembra que na informação do Pedro aqui, né? Dizia que ele tinha dois dependentes. Vocês vão notar lá que na nossa aula de imposto de renda, abaixo da tabela do imposto de renda, está lá deduzir 189,59 por cada dependente. Se ele tem dois, eu multiplico esse valor por 2, dá os 379,18. Então tá lá o salário bruto, né, soma dos proventos, menos o INSS, menos os dependentes, menos a pensão que calculamos antes, né, 1.260,52. Então, por isso que a gente faz o imposto de renda depois, né, que eu preciso desses valores antes para poder fazer essas reduções aqui, né, salário base, mais os adicionais, menos INSS, menos dependentes, menos pensão, fica um valor de 2.114,84. Esse o valor de referência, né? O valor base de referência, base do imposto de renda, que eu vou olhar na tabela do imposto de renda. Tá? O salário bruto dele, menos os valores a serem deduzidos, 2.114,84. Vou olhar na tabela do imposto de renda qual foi a faixa que ele ficou. Ficou na faixa dos 7,5%. Então, faço o valor base de cálculo do imposto de renda vezes 7,5%. Acho R$ 158,61. Do lado do 7,5% diz assim, né? Parcela a deduzir e está lá o valor, 142,80. Fazemos menos 142,80. Chegamos ao imposto de renda de R$ 15,81. Então, lá na folha de pagamento, o último desconto, código 9, imposto de renda retido na fonte, 7,5%. Na coluna de descontos, 15,81. Somando todos os descontos, nós chegamos àquele valor total ali, né? De descontos. R$ 1.817,11. Agora nós temos o salário bruto, né? Total dos vencimentos, 4.201,72. E nós temos o total de descontos, né? 1.817,11. Agora é só diminuir os descontos do total bruto e nós encontramos um salário líquido, né? De 2.384,61. É esse valor, né? 2.384,61 que vai ser depositado na conta dele. Né? Pagamento do mês, né? Vai estar lá na conta salário, na conta do banco, o valor de 2.384,61. Tá? Ainda tem um FGTS, né? Que é um valor que não é nenhum provento, nenhum desconto, que a empresa, por lei, né, tem que depositar lá na conta vinculada do trabalhador no FGTS, né? Ela tem que depositar quanto? 8%. Sobre o quê? O total dos vencimentos. O total dos vencimentos, né, somados, 4.201,72. É a base do FGTS, né? 4.201,72. Calculou 8% desse valor, dá 336,14, né? É esse valor que a empresa vai depositar na conta do FGTS do trabalhador, né? Aquela conta vinculada lá, que ele pode usar e sacar naquelas condições que a gente viu na aula anterior. Tá? Então vimos aqui agora mais um, né, demonstrativo de salário, mais uma folha de pagamento completinha, né, passo a passo, né, calculando e colocando, né, registrando no lugar correto na folha de pagamento. Tá? Com esses dois exemplos, né, quem estava com dúvida,
de como colocar os valores, registrar na folha de pagamento lá no trabalho disciplinar, né? Já tem como fazer isso, né? Já tem esse passo a passo aí, né? Ficou mais claro, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida, gente, referente a esse segundo exemplo? Como é que ficou, pessoal? Adriano, Aline, Andressa, Bianca Santos, Bianca Viliano, né? Brian, Elisandra, Jéssica, Graciela, Joyce, Júlia, Luan, Luciane, Marcos, Mariana, Natália, Pamela, Rafaela, Viviane. Como é que ficaram, gente? Alguma Tranquilo. dúvida? Ficou tranquilo? Por enquanto está tudo certo, professor. Legal. Bianca mandou no chat ali também, tudo tranquilo. Viviane mandou tudo certo. O Marcos também mandou tudo tranquilo ali. Muito bem, gente. Se tá tudo certo, estão tranquilos por enquanto, né? Vamos adiante aqui no nosso conteúdo de hoje, tá? Depois que a gente terminar o conteúdo de hoje, como sempre, a gente vai fazer um intervalinho de 15 minutos, né? Para vocês tomarem um café, fazerem um lanche. Após os 15 minutos, a gente volta ao vivo, fazendo atividades no Classroom. Eu vou postando as atividades lá, vocês vão fazendo. Conforme vão tendo dúvidas, né? A gente vai esclarecendo aqui no ao vivo, tá? Isso até o meio-dia. Então, gente, agora vamos ver um demonstrativo, né? Uma folha de férias, tá? Então, passo a passo aqui importante para o cálculo de férias. Lembrando sempre, né? Que férias também vai incidir INSS, também vai incidir imposto de renda. Então, a gente vai ter que olhar aquelas tabelas também para calcular férias, tá? Vamos ver um exemplo aqui, então, do cálculo de férias. Sabemos lá da nossa aula de férias que tem uma tabela. Uma tabela de dias de direito de férias correspondente ao número de faltas injustificadas. Então tem que sempre ter atenção, né? Aquela tabelinha lá de faltas injustificadas. Por quê? Se ele teve até 5 faltas injustificadas durante, né, os últimos 12 meses que ele faz direito de férias, ainda tem direito a 30 dias. Se ele tiver mais de 5 faltas injustificadas, essa quantidade de dias de direito de férias vai diminuindo. E o salário de férias é calculado sobre o número de dias de direito, tá? Então, se teve entre 6 e 14, por exemplo, faltas injustificadas, vai ter direito a apenas 24 dias de férias. E assim essa tabela vai diminuindo, né? Até que chega a zero o número de dias de direito. Quando chegar a zero o número de dias de direito de férias, quanto é que vai receber de férias? Zero, né? Porque não tem dias a receber, tá? No direito de férias, nós ainda temos, né, um terço constitucional, né? Tá lá previsto na Constituição, o funcionário tira férias, ele tem direito a um terço adicional sobre as férias, né? Um terço, né? É uma fração, né? 1/3, né? Dá uma dízima periódica, né? Te dividir ali 1 por 3 vai dar 0,333333, né? Dízima periódica, né? Aprendemos lá no ensino fundamental. Esse 1/3 que eu vou multiplicar pelo salário de direito de férias para encontrar quanto é que é 1/3 constitucional sobre as férias. Vimos isso aí, esse passo a passo, né? Na aula de cálculo de férias lá. Agora nós vamos ver o preenchimento, né, do demonstrativo de férias, né? Onde eu coloco os valores, né? Vamos ver os cálculos de novo, né? E aí colocando os valores dentro do demonstrativo de férias, tá? Muito bem. Dados desse funcionário, tá? Para o recibo de férias dele, né? Para o demonstrativo de férias. Ele tem um salário de R$ 3.500.
Ele tem 2 dependentes, essa informação é importante. Se tivesse direito a salário família, mas o salário base dele já é maior do que a faixa do salário família, então os 2 dependentes não vão constar para salário família, né? Ele tem 2 dependentes, e se o salário dele ultrapassar lá a faixa do imposto de renda, né, ele vai pagar imposto de renda. Então esse número aqui, 2 dependentes, é importante, porque eu tenho que deduzir os dependentes lá para o cálculo do imposto de renda, né? Pensão, 20%, é importante, né? Pensão, qualquer tipo de salário, né, que o indivíduo recebe, vai ter que descontar a pensão. Então, nas férias, desconta a pensão? Desconta, é salário de férias, e pensão incide sobre salários, né? Então, vai descontar lá, nesse caso dele aqui, 20%. E ele teve 8 faltas não justificadas, tá? Então, se ele teve 8 faltas não justificadas, olhando a tabela de faltas lá de férias não justificadas, ficou na faixa, né, de 6 a 14 faltas injustificadas. Então, dias de direito dele vão ser 24. Ele vai receber um salário integral de férias? Não. Ele vai receber sobre 24 dias, né, porque ele teve 8 faltas injustificadas. Tá? De novo, repito, faltas injustificadas. Tá? Se a falta for justificada, aí não entra naquela situação lá, né, da redução, né, dos dias de direito. Tá? É só quando é falta não justificada. Muito bem. Então, primeiro passo, né, primeira coisa que a gente registra num demonstrativo é o salário, né? Qual vai ser o salário dele aqui no demonstrativo de férias, né? A remuneração para os 24 dias. Poderia ser os 3.500? Poderia, se não tivesse tido faltas injustificadas. Não será. Será sobre 24 dias, então a gente precisa descobrir o valor de cada dia, né? Para multiplicar pelos 24 de direito. Então é os R$3.500 dele, que é o salário de 30 dias, dividido por 30. Que vai dar o quê? O valor do salário de cada dia. Aí eu vou multiplicar esse salário de cada dia por 24, que vai dar o salário que ele vai ter direito, né? Ele vai ter direito sobre esses 24 dias, R$2.800. Então, o primeiro registro demonstrativo de férias dele, remuneração de férias para 24 dias, por causa das faltas injustificadas, 2.800, tá? 1/3 constitucional, 1/3 sobre o salário de férias. O salário de férias dele é 2.800. Não é os 13.500, porque ele teve faltas, né? Então, 1/3 vai ser sobre qual? Os 2.800. Então, vou fazer 2.800 vezes 1/3, vai dar R$933,33, né? 1/3 é 1 dividido por 3, pode fazer na calculadora, né? 1 dividido por 3 vezes os 2.800, vai dar os 933,33. É o segundo evento de salário registrado aqui, né? A remuneração dos 28 dias, 2.800, mais 1/3, 933,33. Somos 2, vai dar um total bruto de férias de R$3.733,33. Agora vem os descontos, né? Primeiro, o desconto da pensão, né? Pensão, vou pegar o total dos vencimentos, remuneração mais 1/3, os 3.733,33, e vou fazer 20%, tá? Então, o percentual da pensão é determinado no exercício, tá? Mas na vida prática, quem determina isso é o juiz, né? O juiz determina se é 10%, se é 20%, se é 30%, se é 25%, se é 28%, ou se é algum outro valor, tá? Nós estamos usando aqui no exercício 20%. O 20% do total dos vencimentos, né, remuneração dos 24 dias de férias, mais 1/3, né, sobre aquele valor, os 3.733,33, vezes 20% deu desconto de pensão, 746,67. Está lá, então, na coluna descontos, o valor da pensão. Próximo desconto, INSS, né? Lembram sempre? A gente tem que fazer, né? INSS, só depois faz o imposto de renda, né? Então, vamos lá. Qual faixa que ele vai ficar de INSS? Bom, INSS eu tenho que considerar salários e adicionais, né? Então, salário, 2.800, mais adicional, que é 1/3 sobre as férias, 933,33. Então, para olhar o desconto do INSS, eu tenho que fazer essa soma, né? Que é o total bruto, 3.733,33. Essa é a base de cálculo para o INSS. Vou fazer, então, esse valor,
3.733, 2.800 mais 1/3, vezes o valor que ficou lá na faixa da tabela do INSS. Então, vou lá, tabela do INSS. Olha lá, faixa 1, 2, 3, 4. Ele ficou na faixa 4. Né, tá entre aqueles dois valores lá, né, da tabela, os 3.733,33, que é aplicável a alíquota, então, de 14% por causa da faixa que ficou. Faz os 14%, o valor que resultou, do lado dos 14%, diz ali deduzir parcela, menos 141,06, portanto. Chega o desconto de INSS, 381,61. Então tá lá, próximo registro, na folha de férias, INSS, 14%, registra lá, 381,61. Agora sim vamos fazer o imposto de renda, né? Por que o imposto de renda fica por último? Porque eu preciso descontar do imposto de renda, o INSS e a pensão, né? Então tem que ter feito esses antes, né? Pensão e INSS, para só depois fazer imposto de renda. Imposto de renda, como é que eu acho a base de cálculo do imposto de renda? Somo os eventos de salário de férias de 24 dias, mais 1/3, os 3.733,33. Aí no imposto de renda, né? Eu vou diminuir o INSS, 381,61. Vou diminuir a pensão, né? 746,67. Vou diminuir os dependentes. Lembra aí que ele tinha 2, né? Então, cada dependente, 189,59, multiplica por 2, menos 379,18. Bom, fazendo o salário bruto, menos INSS, menos pensão, menos dependentes, chega um salário de referência, né? Para olhar lá na tabela do INSS, 2.225,87, né? Então, esse aqui vai ser o nosso valor, né, base para o cálculo do imposto de renda. Então, 2.225,87, eu olho na tabela do imposto de renda. Qual faixa ficou? Esse valor ficou na faixa do 7,5%. Então, faço vezes 7,5%, fica 166,94. Do lado do 7,5% diz assim, parcela deduzir, 142,80. Faço menos esse valor, 142,80, e acho o imposto de renda de 24,14. Tá? Então tá lá, o último evento de desconto, imposto de renda 7,5%, 24,14. Agora ficou tranquilo para achar o salário líquido, né? Soma dos vencimentos, 3.733,33. Soma dos descontos, os 3 descontos, né? Pensão, INSS e imposto de renda, 1.176,56. Diminui o desconto do total dos vencimentos, chega um salário líquido, então, que ele vai receber de férias de R$ 2.556,77. Cálculo de férias, folha de pagamento de férias. Dúvidas, perguntas, pessoal? Sem dúvida nenhuma. Ótimo. Vou esperar um 10 de todo mundo aí na prova, hein? Tá, gente, vocês podem participar a qualquer momento da aula, né, com as dúvidas, perguntas de vocês, pelo chat, né, digitando aí, enviando a pergunta, ou então ao vivo, né, habilitando o microfone, fazendo a pergunta ao vivo, tá? Bom, se você não tem nenhuma dúvida aí sobre o cálculo das férias, né, vamos então adiante. 13º salário, né? O 13º salário, estamos aí, né, final de ano, e estamos aí na ansiedade, né, para receber a segunda parcela, né, para aqueles que estão trabalhando, né? A regra legal diz que o 13º salário, a primeira parcela, né, deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. A empresa pode pagar antes? Pode. Né? Não é vedado a antecipação, né? Mas tem esses limites máximos aí, né? Primeira parcela até o dia 30, segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Empresa que paga, né? Às vezes tudo já no dia 30, né? Tem empresa que antecipa, né? Paga a primeira parcela lá no meio do ano, depois paga a segunda parcela lá no dia 20 de dezembro, né?
Tem empresa que é possível, né? O funcionário peça antecipação do 13º salário, algumas empresas antecipam, né? Em alguma data específica, algum momento específico durante o ano, né? Mas tem esses limites máximos, tá? Máximo, primeira parcela até dia 30, né? E a segunda parcela até dia 20 de dezembro. Como é que a gente calcula, né? Os meses de direito de 13º? Porque nem sempre, né, vai acontecer do funcionário ter direito, né, aos 12 meses, né, de 13º salário, né? Por quê, né? 13º, ele é um salário extra correspondente, né, ao salário do funcionário que trabalhou 12 meses. Trabalhou de janeiro a dezembro, vai receber um salário cheio, porque trabalhou todo o ano, né? Aquele funcionário que entrou na metade do ano, né? Entrou lá em maio e em dezembro ele vai receber um salário cheio a título de 13º salário? Não, né? Ele vai ter uma proporcionalidade aos meses trabalhados. Em relação a isso, né, o mês que o funcionário entrou, ele pode contar ou não contar o número de meses de direito para 13º. Por quê? Pela lei, no mês que ele entrou, só vai contar aquele mês se ele tiver trabalhado naquele mês que ele entrou na empresa, no mínimo 15 dias. Tá? Então, se o funcionário entrou lá em maio, entrou no dia 20 de maio. Vou contar os dias que ele trabalhou, 20, 21, 22, 23. Não vai fechar 15, né? Então, maio não vai contar para 13º. Vai contar a partir do mês de junho, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vou contar esses meses para o cálculo do meu 13º. Mas o funcionário entrou em maio e entrou no dia 10 de maio. Trabalhou 15 dias em maio, sim, né? Se entrou no dia 10, né, vou contar os dias, vai dar, né? 15 dias dentro de maio. Então, maio vai contar. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, funcionários que entraram no mesmo mês podem ter um valor correspondente ao 13º salário diferente, porque um pode ter entrado num dia que conta e fecha 15 dias trabalhado no mês, e outro pode ter entrado depois, né? E não vai contar 15 dias no mês, e aí não vai ter direito a receber 13º sobre aquele mês em específico. Então sempre tem que contar, tá? Se o funcionário entrou no meio do ano, vai ter que olhar nos meses, né? Se tem 15 dias completos, tá? A gente tem que, inclusive, considerar, né? Essa contagem, considerando que tem meses que tem 31 dias, né? Então vamos pegar o exemplo do mês de março. O mês de março tem 31 dias. Se o funcionário entrar no dia 17, vai ter direito, né, a contar o mês de março para o 13º? Sim, né? De 17 a 31 tem 15 dias. 17, 18, 19, 20, 21, 5. 22, 23, 24, 25, 26, 5. 27, 28, 29, 30, 31, 5. Mais 5. Então, deu os 15 dias, né? Entrou no dia 17, trabalhou até o dia 31 no mês de março, tem 15 dias naquele mês. Vai contar março, então. Vai contar de março a dezembro, tá? Então a gente tem que considerar e contar os dias, inclusive, né? O dia 31, né? Que às vezes tem essa impressão, né? Entrou no dia 17, não trabalhou então 15 dias, né? Tenta fazer um cálculo de cabeça, mas o mês tem 31 dias, vai fechar 15, né? Então atenção a isso, tá? E temos a nossa fórmula, né? Para o cálculo do 13º da primeira parcela. A gente vai pegar a remuneração dele, né? Um salário mais adicionais, médias, enfim. Divido por 12, né? Por que por 12? É o número de meses do ano, né? Eu vou descobrir quanto é que equivale cada mês dele, né? Então, a remuneração total, divididos por 12, eu sei quanto vale cada mês trabalhado, né? Faço vezes o número de direitos, né? De meses de direito, que é o número de avos. Ou seja, dividir por 12 deu o valor que ele tem a receber por cada mês trabalhado, né? A título de 13º. Se ele tiver trabalhado 12 meses, vou multiplicar por 12, vai dar o salário cheio, né? Agora, se ele tiver trabalhado menos meses, dividir por 12, multipliquei lá por 6, é metade do ano, né? Ele vai ter direito, né, sobre 6 meses. Por isso, vou multiplicar pelos números de meses de direito. O valor resultante aqui é o total de salário que ele vai ter de direito do 13º. Mas a primeira parcela é a metade. Por isso, a gente divide por 2, né? Então, o resultado do cálculo aqui, a gente vai dividir por 2 e vai saber o valor da primeira parcela. Ficando, então, a outra metade,
para o pagamento da segunda parcela. Na segunda parcela, nós vamos fazer os cálculos lá, né, do desconto de INSS, né, enfim, os descontos que forem correspondentes, e vamos fazer os descontos lá em cima da segunda parcela. O cálculo é sobre o salário total, mas o desconto só na folhinha, né, demonstrativo lá da segunda parcela, tá, gente? Atenção a esses detalhes aí do 13º salário. Então vamos fazer o cálculo aqui da primeira e segunda parcela, com o demonstrativo do recibo, né, na primeira parcela, que é o quadro de cima, e o demonstrativo do recibo na segunda parcela, tá? Então o primeiro passo, calcular a primeira parcela. Então o salário desse funcionário aqui, R$ 4.350. Ele foi admitido na empresa no dia 12/4/2017. Bom, nós estamos em 2020. Então, em 2020, ele vai receber salário cheio de 13º, porque ele tem 12 meses trabalhados neste ano, né? Ele já está lá na empresa desde 12/4/2017, então ele vai fazer, né, direito a 12 meses, então é o salário todo, né? Então, no caso dele, a gente não vai precisar dividir por 12 e depois multiplicar pelo número de meses de direito, né, aqueles meses que a gente conta. Ele já vai ter isso, né? Então seria só os 4.350 divididos por 12 e multiplicado por 12. Daria os mesmos 4.350. Falta só dividir por 2, porque a primeira parcela é a metade, né? Então divide por 2, vai dar os R$ 2.175 na primeira parcela. Os outros 2.175, a outra metade, vai para a segunda parcela, né? Então, na primeira parcela, está aqui em cima, né? Primeira parcela do 13º, R$ 2.175. Na primeira parcela, não desconta INSS, não desconta imposto de renda, recebe esse valor, né, lá no seu, né, banco, né, na sua conta salário, tá? Os descontos vão ser feitos lá no recibo da segunda parcela. Então, lá na segunda parcela, nós vamos fazer agora os descontos, né? O salário dele de 13º era um integral, né, porque ele trabalhou os 12 meses, R$ 4.350, mas ele já teve o adiantamento, né, de 2.175. Então tá aqui o desconto, né? É a quarta linha aqui, né? Tá descontando o valor lá da primeira parcela, tá? Muito bem. Só que na hora de fazer os descontos, né, a gente vai considerar o valor integral, né? Estou pagando aqui a segunda parcela, mas estou fazendo desconto. 14% de INSS sobre o valor de 4.350 e do imposto de renda 22,5% sobre esse valor, tá? Imposto de renda, lembram, né? Passo depois do INSS, então tem que ter feito INSS primeiro. INSS, 14%. Como é que eu sei que ele ficou nessa faixa dos 14%? 4.350. Olha a tabela do INSS, ficou lá na quarta faixa. Na quarta faixa, o percentual de desconto é 14%. Aplico 14% sobre esse valor, o valor resultante tem a parcela deduzida do lado, né? Deduz a parcela, ficou um desconto de R$ 467,94. Agora sim, vou fazer o cálculo do imposto de renda, né? O salário dele, 4.350, menos o INSS, calculado, 467,94. Aí eu vou olhar na tabela do imposto de renda. Qual a faixa que ele ficou depois desse desconto? Ficou na faixa dos 22,5%. Faço vezes 22,5%. Deduzo a parcela que está do lado, deu imposto de renda aqui, 237,33. Bom, já tenho agora, né, o salário bruto, né, de 13º, né, 4.350, está aqui embaixo. Tenho a soma dos descontos, né, INSS, imposto de renda, mais a primeira parcela que foi paga, desconto 2.880,27. Então faço o total dele, menos o desconto. O que ele vai receber líquido lá na segunda parcela? 1.469,73, tá? Então esse é o valor que ele vai receber lá na segunda parcela do 13º salário. Perguntas, dúvidas sobre o cálculo do 13º salário? Recibo o adiantamento aqui da primeira parcela, depois recibo da segunda parcela. Os cálculos, como é que ficou, gente? Tranquilo?
Podemos fazer um intervalo, então? Ficou tranquilo para você, gente? A gente faz o nosso intervalinho, né? 15 minutos. A gente tomar aí um café, fazer um lanche. Após o intervalo, como vocês bem sabem, né? Como aconteceu nas aulas anteriores, a gente vai fazer atividades no Classroom, tá? Atividades referente ao conteúdo que a gente acabou de ver na aula ao vivo. Conforme vocês vão desenvolvendo as atividades, né? A gente vai aqui no ao vivo, tirando as dúvidas, as perguntas de vocês nas atividades que estão sendo propostas, tá? A dinâmica é, eu posto uma atividade, quando a maioria tiver feito aquela atividade, eu posto a segunda atividade. Então sempre vai ter um intervalo entre a primeira e a segunda, né? A atividade e a próxima, para que vocês possam, né, trazer as perguntas e dúvidas de vocês, tá? E as atividades que vão contar presença, né, e pontuação de participação, né, são essas que ocorrem até o meio-dia. Se eu colocar atividade depois, né, depois do meio-dia, essas atividades extras, né, elas ficam para vocês fazerem durante a semana, final de semana, até a próxima aula, tá? Então, as atividades que contam presença são as atividades de aula até meio-dia, e, claro, a participação na aula ao vivo, né? Daí que eu vejo os registros e atribuo as presenças de vocês, tá? Alguém fez alguma pergunta ali no chat? Sai às 11 horas. Só depois me manda um e-mail justificando ali, tá, Adriano? Por favor. Saiu, tem o trabalho, precisei sair mais cedo, só para mim ter o registro ali, tá? Justificar ali a tua presença lá na chamada, tá? Não deixa de fazer as atividades, tá? Porque elas vão compor a presença também. Aí quando tu voltar do trabalho, aí tu faz do trabalho, da consulta, não sei o teu caso, mas aí tu não deixa de fazer as atividades, tá? Combinado? Beleza. Tranquilo, Adriano. Valeu. Pessoal, após nosso intervalo, vou disponibilizar os slides da aula, como sempre, e o vídeo, né? O vídeo demora um pouquinho mais, porque ele converte, eu faço upload para vocês, e quando tiver convertido, eu posto também o vídeo da aula para vocês poderem, né, assistir aí, consultar esse material de aula, né, a qualquer momento. Os slides já agora de imediato, né? Em seguida já vai aparecer para vocês. O vídeo vai demorar um pouquinho mais, tá? Agora são 10h41, 10h56, 10h42, 10h57. A gente volta do nosso intervalo, então, para as nossas atividades do conteúdo de hoje, tá? Tá, gente? Eu vou fechar o áudio e a câmera. Ninguém desconecta, né? Voltamos daqui a pouquinho para as nossas atividades. Até breve.